Mas o Nosso Lar, ele conta a história de um médico, né? Que é o André Luiz, e ele conta a experiência dele em forma de autobiografia, em forma de reportagem, a vida dele, o que aconteceu depois que ele passou pelos portais da morte. Então é a vida dele no mundo espiritual. E nós vamos pegar alguns trechos, é claro que a gente não vai contar toda a história, nós vamos pegar alguns trechos e entremeados a esses trechos, nós vamos trazer também a reflexão de Emmanuel através do livro Pensamento e Vida, que já foi dito aqui em outras palestras, que é uma cartilha usada no plano espiritual para os espíritos que querem reencarnar. Então eles estudam essa cartilha lá para reencarnar. Então a obra de Nosso Lar é a história de alguém que desencarnou e a cartilha é para quem vai reencarnar. E isso tudo nós vamos fazer uma reflexão para nós, que já estamos encarnados, o que a gente pode aproveitar disso tudo para a nossa vivência na Terra hoje, tá? Então vamos começar. Primeira coisa que nós vemos no Nosso Lar é a passagem de André Luiz para o mundo espiritual. Então, ele chega no mundo espiritual direto no lugar sombrio, num lugar deserto, num lugar frio, triste, feio, mal cheiroso, onde ele passa muita dificuldade. Então ele acorda numa zona bem complicada, que são chamadas as zonas inferiores. E há um trecho que ele diz assim, ele percebe que perdera tempo gozando a vida sem nada lhe retribuir. Descobre não ter se adestrado para a vida espiritual. André Luiz toma consciência de que ele não se adestrou para a vida espiritual. E nós? Será que nós estamos vivendo nessa terra com vistas a termos que retornar ao mundo espiritual? Ou nós estamos vivendo esquecendo, imaginando que nunca a morte vai bater a nossa porta? E outra coisa, e pode bater agora, daqui a pouco, daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Será que nós estamos nos adestrando para o mundo espiritual? Então, o primeiro tema que nós vamos refletir, é tudo reflexão, porque são temas que requerem estudo, seminários. Então, a gente vai fazer uma passagem sobre tudo isso. Nós vamos ver primeiramente sobre a morte. E lá no livro Pensamento e Vida, nós temos essa parte que Emmanuel fala o seguinte: a morte nos confere a certidão das experiências repetidas a que nos adaptamos, de vez que cada espírito, mais ou menos, se transforma naquilo que imagina. É deste modo que ela, a morte, extrai a soma do nosso conteúdo mental, compelindo-nos a viver transitoriamente dentro dele. O que ele está querendo dizer ali? Muita gente acha, até no meio espírita mesmo, a gente vai se preparando assim, não, quando eu morrer as coisas vão melhorar, quando eu morrer as coisas vão ser diferentes. E vai viver na vida de qualquer maneira, é a mesma coisa que quem trabalha a vida inteira esperando a aposentadoria. Quando eu aposentar, é a mesma coisa, quando eu morrer vai ser diferente, mas não é assim. Olha o que está escrito ali, ó. Nós nos transformamos naquilo que imaginamos e dentro das experiências repetidas. Se eu vivo a minha vida repetidamente na descrença, na reclamação, no vício, na doença mental, né, da doença, na doentia, no pensamento doentio, na confusão, isso tudo é uma experiência repetida que quando eu passar para o outro lado da vida, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Eu vou ficar livre dessa doença depois que eu desencarnar. Não vai, não. Eu vou ficar livre desse problema, dessa pessoa, dessa dificuldade depois de desencarnar. Não vai, não.
vai continuar com o mesmo problema, vai continuar com a mesma doença, vai continuar com o mesmo vício, vai ficar com a mesma experiência repetida na vida, a vida toda. Então nós temos que nos preparar agora, viver aqui na Terra aquilo que nós queremos viver do outro lado. Presta atenção nisso que eu falei, viu, gente? Nós temos que vivenciar aqui hoje aquilo que queremos vivenciar do outro lado. Se eu quero ser feliz do outro lado, eu tenho que ser feliz agora. Se eu quero paz do outro lado, eu tenho que ter paz agora. Se eu quero me confraternizar, pedir perdão, amar, conviver com fraternidade com as pessoas do outro lado, eu tenho que fazer isso aqui, agora, com todos que estão à minha volta. Porque nada muda, porque está tudo aqui, ó, na minha mente, tá? E se eu guardo dentro de mim, e se eu acumulo experiências desastrosas ou não, eu vou, quando eu desencarno e eu perco esse corpo físico, eu vou conviver no plano espiritual com todo esse meu conteúdo que está aqui dentro. Eu não vou levar nada que está de fora, eu vou levar tudo que eu acumulei por dentro. E vou viver durante muito tempo esse conteúdo que está dentro de mim, igual o André Luiz. Né? Ele viu que ele era materialista, que ele era egoísta, que ele era prepotente, e ele foi ali amargando, né, aqueles sentimentos, porque não tinha mais o corpo físico para esconder o nosso sentimento verdadeiro. Então agora ele estava desnudo, assim como nós também vamos ficar desnudos na hora que nós perdemos esse corpo físico. E por conta disso, aí vai aparecer o quê? Quem realmente somos. E vamos caminhar, vamos ficar mergulhados nisso que somos por muito tempo até conseguirmos nos libertar. Aí ele diz assim, se o conteúdo é bem, não estou falando só de que nós somos ruins não, nós também somos bons. Tem pessoas que vivem desse jeito que nós falamos, com caridade, com amor, com perdão, com fraternidade, juntando um conteúdo e uma experiência boa. Então, se esse conteúdo for o bem, teremos a nossa parcela de céu, correspondente à melhor construção que efetuamos em nós. Mas, se esse conteúdo é o mal, estaremos necessariamente detidos na parcela de inferno, que corresponde aos males de nossa autoria, até que se extinga o inferno de purgação merecida, criado por nós mesmos na intimidade da consciência. Ah, eu vou para o inferno. Vai, mas que inferno que é? É o inferno consciencial, que nós criamos para nós mesmos. Eu costumo dizer que é a mesma coisa que lavar a roupa suja. A gente vem para a Terra, e aqui na Terra nós temos máquina de lavar roupa moderna, sabão em pó, amaciante, onde a gente pode lavar as nossas roupinhas só botar na máquina, né? Ah, hoje eu vou botar aqui na máquina. Se nós aproveitarmos muito bem essa lavação, né, essa limpeza da alma, a gente vai muito bem. Mas se a gente não conseguir trabalhar isso direito, nós vamos ter que lavar essa roupa suja no nosso inferno consciencial lá no umbral, igual o André Luiz. Só que lá não tem máquina de lavar roupa, lá é tanque. É tanque, sabão em pedra, você vai ter que ralar, né? E vai passar aperto, tem pouca água, não tem muita água. Então a gente vai passar o aperto lá até conseguir lavar toda aquela roupa suja, até extinguir aquele inferno que existe em nós mesmos. E outra coisa, criados por nós mesmos, de nossa autoria. Porque isso é um trabalho individual. Então muitas vezes a gente fala assim, eu errei porque ele, porque ela, porque a circunstância, porque o clima, porque o trabalho. Lá não tem isso não. André Luiz chegou lá, nós vimos ali na primeira imagem, né? Ele estava sozinho, ele e a consciência dele, passando a dificuldade dele sozinho. É claro que ele estava acompanhado de alguns mentores, mas ele não enxergava. Porque quando a gente está na nossa dor, a gente esquece, né, de que nós podemos nos dirigir ao Pai Maior. Então, para terminar essa parte de morte, ele diz assim, é por essa razão
que morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos. Olha o que o Emmanuel fala com a gente. Penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos. É você se enxergar por dentro. É você olhar quem você é realmente. Morrer é isso. Consumindo longo tempo em despir a túnica de nossos reflexos menos felizes, metamorfoseados em região alucinatória, decorrente do nosso monoideísmo na sombra. Aqui que está falando o seguinte, que se nós aprofundando em nós mesmos, igual vamos pensar no André Luiz, então ele tinha toda uma escuridão, uma sombra para resolver. E ele passou 8 anos no umbral, num monoideísmo, numa monoideia. Então ele tinha que se transformar, se metamorfosear na sombra, naquela região alucinatória em que ele se encontrava. Então ele ficava, quem leu o Nosso Lar, né, vendo sombras, andando no lodo, barba grande, unha crescendo, todo esfarrapado. Por quê? Ele pensava assim dele, ele estava com a ideia, uma monoideia, só pensando naquilo, só na tristeza, só lamentando, só gritando, só fugindo. Então, nós podemos agir assim também, ou, simplesmente nos transferindo de plano, melhorando o clima de nossos reflexos ajustados ao bem, avançando em degraus consequentes para os novos horizontes da ascensão e da luz. Gente, não somos obrigados a passar pelo umbral, não. Por isso que o Nosso Lar é uma lição para nós. Se nós não queremos vivenciar o que o André Luiz vivenciou, então vamos trabalhar agora para que isso não aconteça. E como nós vamos trabalhar isso agora? Olhe no espelho, fala, espelho, espelho meu. Quem sou eu? E começar a trabalhar o nosso interior, trabalhar a nossa vivência diária, e começar a adotar a cartilha do Evangelho, ser feliz, ter vistas e adestramento para o mundo espiritual, porque nós já estamos na vida imortal, nós já estamos nela. Nós não estamos vivendo aqui esperando a vida, não, nós já estamos na vida. Nós já estamos na vida imortal, já fomos criados e agora nós já temos a eternidade pela frente, já estamos nela. Então eu não tenho que fazer aqui para esperar, não, eu vou fazer agora, perdoar agora, conviver agora, eliminar as coisas que não estão bem dentro de mim, trabalhar a minha transformação íntima, etc. Para não acontecer como aconteceu com o André Luiz. Até aí está tudo entendido? Alguém quer mais alguma coisa sobre a morte? Não, Então vamos seguir. Aí o que acontece? André Luiz, depois de muito sofrer, de muito penar e já muito desgastado com aquela situação, ele começa a vislumbrar. Opa, deve haver alguma coisa além disso tudo, um poder maior. E na hora que ele começou a refletir, ele abriu o coração. Vencido, roga ao Senhor Deus forças para reerguer-se. Ele lembrou de Deus, do Pai Maior, e lhe pede que estenda as mãos paternas. Ele abre o coração e ora por tempo indeterminado. Orou. Ele estava abandonado? Não, ele não estava abandonado. Espíritos de luz estavam o tempo todo ali. Não só ele, como nenhum daqueles ali estavam abandonados. Porque os parentes, os entes queridos estavam todos ali. Só que a fixação mental dele não permitia que ele enxergasse. Assim como a nossa fixação mental não permite que a gente perceba que Deus está aqui, que Jesus está do nosso lado, que o nosso mentor espiritual está aqui do nosso lado, que espíritos amigos estão vibrando por nós e que Deus responde às nossas preces através até de uma boa leitura, através de um telefonema, através de uma palavra de um amigo. Só que a gente não percebe isso. Por quê? Porque nós estamos distraídos com a vida material. Então, nós vamos agora fazer uma reflexão sobre a oração. O que é orar?
Orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo. Existe alguma fonte de poder maior do que Deus? Não existe. Quando nós oramos, nós estamos nos entrando em contato, nos identificando com essa força, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Deus é uma fonte inesgotável de bênçãos. Inesgotável. Não há um ser que, ao entrar em contato com essa fonte, não receba ajuda, não receba orientação. Talvez não receba como a gente imagina que deva ser, mas todos nós recebemos. Vamos ver como que é isso? Olha só o que fala aqui. Isso aqui quem está falando é Emmanuel, do livro Pensamento e Vida. A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo. Então, o que acontece? Vamos lembrar lá do André Luiz. Ele estava lá, sofrendo, arrastando aquele lodo, bebendo aquela água barrenta. E cansado daquilo, ele pensou, gente, não é possível, tem que haver alguma coisa a mais. Então, ele juntou as energias do coração dele e subiu em prece. E é isso que é a prece, olha lá, ó. A prece é impulsionar as energias do nosso coração, libertando essa energia com as imagens do nosso desejo. Eu quero melhorar, eu quero a saúde, eu quero perdoar, eu quero crescer por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Então, se eu desejo, se eu quero e se eu liberto essa energia que está no meu coração, eu penso. Se eu penso, eu crio. Porque o pensamento é uma força plasticizante, ou seja, que se transforma, que vira algo material. Então, eu penso e direciono o meu pensamento. Eu quero, eu desejo, eu preciso, eu necessito. E assim, essas imagens, ascendendo as esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam. Visíveis? Pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino, porquanto o Pai Todo-Poderoso, Todo-Bondoso, se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. Ué, quer dizer que a nossa prece atinge as inteligências visíveis e invisíveis? Sim. Por que visíveis? Como nós falamos há pouco tempo. Porque a oração, a resposta pode vir de uma pessoa. Às vezes eu estou passando aqui, eu falo assim, meu Deus, eu estou com uma dor de cabeça. Aí alguém fala assim, onde isso aí não pode ser um problema na cervical, não? Pode ser. Aí eu vou no médico, Então Deus ouviu a minha prece e aquele amigo, aquela amiga, o livro, um telefonema, vai ser a resposta para o meu problema. Então, se eu peço a Deus que me dê paciência, Ele põe no meu caminho a prova da paciência, uma pessoa que vai testar minha paciência. Se eu peço a Deus mais humildade, Ele vai colocar no meu caminho a tentação, uma circunstância em que eu vou testar a minha vaidade, né? Se eu peço a Deus para que eu consiga perdoar o meu irmão, Ele vai fazer com que uma circunstância aconteça em que eu sou ofendida, em que eu sou magoada, e que eu tenho que exercitar ali o perdão e através das pessoas que estão vivas do meu lado e com a força que vem do alto. A prova disso é a própria leitura aqui. Não há uma leitura que se abra aqui que não seja de acordo com o estudo que vai acontecer na reunião.
E toda vez que a gente pensar em Deus e dirigir essa força, essa energia para o alto, qualquer coisa que você tocar, ela se transforma em prece. É a água que se fluidifica, é o ambiente que se modifica, que se harmoniza, mas precisa de nós. Nós somos forças vivas, nós temos a capacidade. Tá difícil? Vocês concordam comigo ou não é assim? Ou vocês não têm poder? Nós somos super-heróis, somos mesmo. Olha lá, aqui é que é bacana, ó. Emmanuel continua. Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Nos dias de hoje, onde nós temos a internet, todo mundo aí com o celular, né, onde a gente comunica pelo WhatsApp com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, é muito fácil entender quando a gente lê aquilo ali agora. A oração, a gente dispõe do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu, sem precisar de aparelho celular, sem precisar de qualquer mecanismo. Basta tirarmos a energia do nosso coração, demonstrar o nosso desejo através do pensamento e elevar ao máximo a essa fonte poderosa. Pelo divino circuito da prece, a criatura pede o amparo do Criador e o Criador responde à criatura. Pelo princípio inelutável da reflexão espiritual, estendendo-lhe os braços eternos, a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária para os cimos da vida vitoriosa. O que ele está falando aqui? Eu lembro de uma passagem da Madre Teresa de Calcutá, que ela está assim, em silêncio, quietinha, aí alguém pergunta, você está fazendo o quê? Eu estou conversando com Deus. E o que você está falando com ele? Nada. Estou em silêncio. E aí está te respondendo, tá, o que ele está falando? Nada também, ele está em silêncio. O que isso significa? Que a prece faz com que a gente faça uma reflexão espiritual. Às vezes, quando você está fazendo a prece, conversando com Deus, vai chegando para a gente aquela reflexão, pois é, mas eu devia ser mais calmo mesmo, eu devia trabalhar um pouco mais, eu devia servir um pouco mais, eu devia ter mais paciência com meu filho, devia ter mais paciência com a minha vizinha, eu devia, de repente, começar a dar bom dia. Então, através da própria conversa com Deus, nós vamos chegando a uma reflexão, porque é assim que Ele responde. Ele responde em nós mesmos e nas pessoas que estão à nossa volta. Bom, sobre a prece, só mais uma coisinha sobre a prece. Nós podemos orar a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer situação. Basta nos conectarmos com Deus em pensamento. E, através disso, nós podemos agradecer, nós podemos pedir e nós podemos louvar. Louvar a Deus é reconhecer que somos criaturas e que somos criaturas abençoadas, porque nós temos uma terra maravilhosa, circunstâncias que foram colocadas especialmente criadas para que nós possamos vivenciar um período na terra de muita alegria, de muita disposição e de muita motivação. Se nós não temos isso, nós precisamos observar por que nós não estamos alegres, por que nós não estamos motivados, por que nós não estamos dispostos. Porque nós temos tudo para isso, tá? Bom, continuando. André Luiz foi resgatado, né? O ministro Clarencio foi lá, né? Porque de tempos em tempos tem aquela caravana que vai, nas fronteiras do umbral, recolhe as pessoas e André Luiz foi recolhido. Ele é levado para as enfermarias de uma cidade chamada Nosso Lar. Nosso Lar é uma cidade que fica em cima na região do estado do Rio de Janeiro. Ah, eu quero morrer, eu quero ir para o Nosso Lar. Não, existem muitas colônias. Em cima de cada cidade, de cada capital, em volta do mundo inteiro, existem colônias e mais colônias espirituais. Aqui, né, particularmente é o Nosso Lar. Mas existem colônias espirituais por cima de quase todas as cidades. Então, ele foi levado para o Nosso Lar. E lá no Nosso Lar, né, foi uma das primeiras colônias a serem criadas, né, que foram criadas por portugueses na época do descobrimento do Brasil. E ela é bem maior, é bem mais organizada, tem uma população muito grande, tem um sistema, né, de administração muito bem elaborado. E ele foi levado para
o Ministério da Regeneração, né? Onde havia muitas camas, as enfermarias e tudo mais. Então ali nós temos ali ele sendo tratado e o De Luna, né, que é o médico dele, ele dando o passe, começa a dizer para ele, você também aqui nem tá doente, né? Tem um monte de gente ali doente, né? Ele aponta em seu corpo perispiritual pontos que testemunham suas leviandades quando adquiriu a sífilis, assumindo características graves pela ausência nele de princípios de fraternidade e de temperança. Conviveu exasperado, sombrio, colérico, sem autodomínio, atraiu forças negativas emanadas daqueles que ofendeu sem refletir. Desperdiçou o seu tempo e gastou o corpo físico com excesso de alimentação e bebidas alcoólicas. Agora nós vamos falar sobre saúde e enfermidade, suicidas inconscientes. Será que nós estamos na Terra sendo comedidos em todos os sentidos? Nas questões de alimentação, de vícios, de conduta. Por quê? A gente pensa, não, eu chegando do lado de lá não vou ter mais doença nenhuma, vou ficar livre do vício, não vai não. Olha lá, ó. André Luiz ainda está sendo chamado de suicídio inconsciente. Se nós desencarnarmos por nossa própria incúria, nós vamos ter que continuar o tratamento do lado de lá. E com mais dificuldade, né? Porque aí tem os pesadelos e tudo mais. Então nós vamos falar agora de refletir sobre a saúde e a enfermidade. Também do livro Pensamento e Vida. A saúde é assim como uma posição de uma residência que denuncia as condições do morador ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. Então você olha para a pessoa está doente, depressiva, com dificuldade, aí ele fala isso aqui, que a saúde é como se fosse quem que é a morada? A morada é o nosso corpo. Ou nós somos o corpo? Vocês são o corpo ou o corpo é só uma morada? Ou eu estou enganado? Como é que é? É uma morada? Então é uma morada, né? Então isso aqui é uma morada. Se é uma morada, e outra coisa, é uma morada perfeita, porque a gente não precisa preocupar com nada que funciona aqui dentro, porque tudo é automático. Tudo funciona sem a gente precisar ligar nenhum botão, nem desligar. Funciona perfeitamente. Então, o que a gente tem que fazer com essa morada? Só conservar, cuidar. Não é isso? É igual a nossa casa. Se a gente não limpa todo dia, não vai todo dia, ela vai virando uma bagunça. Né? Igual tá falando ali. A saúde é isso. Ou então uma ferramenta, uma enxada, que fica lá no canto. Ela serve para quê? Para trabalhar na roça. Mas se a gente não usa, ela vai enferrujando, vai estragando. Então, a saúde é assim. Entendeu? Vamos lá. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. O Pensamento e Vida, o livro Pensamento e Vida, ele dá ênfase ao pensamento. Tudo na nossa vida é movida pelo nosso pensamento, porque nós somos o quê? Espíritos. E o que move a nossa vida? Eu estou falando aqui, tudo que eu estou falando está passando primeiro aonde? No meu pensamento. Tudo que vocês estão ouvindo aí, vocês estão ouvindo através do quê? Através do cérebro, através do pensamento. É entrando pelo pensamento. Então o pensamento é tudo. O pensamento é vida. O pensamento é atitude, o pensamento é ação, o pensamento é o que vai gerir a nossa existência na Terra. Se nós tivermos o pensamento sombrio, nós vamos adoecer o corpo. Se eu sou uma pessoa desconfiada, se eu sou uma pessoa melindrada, se eu sou uma pessoa maldosa, isso vai afetar o meu organismo. Os cientistas já descobriram isso. A pessoa que tem problema de coluna é uma pessoa muito rígida. Rígida com a vida. A pessoa que tem problema de pulmão é porque tem dificuldades com o coração, com o sentimento. A pessoa que tem alergia é uma pessoa que não está adaptada à vida.
Ah, eu tenho isso. Mas todo mundo tem. É todo mundo. Todo mundo tem. Nós todos somos assim. Mas nós podemos começar a trabalhar o pensamento. Olha lá, ó. O pensamento sobre adoece, o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Quem estiver doente, eu estou doente, eu estou fraquinho, piora mais ainda. Então quem está doente tem que mudar a sua disposição de pensamento para voltar a ser saudável. Vamos continuar. Olha só, continua Emmanuel. Se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que o aprisione ao vício, aqui está falando da alimentação, está falando do cigarro, está falando da bebida, está falando da droga, ele falou que não é aconselhável, está falando assim, não pode. Pode, cada um pode fazer o que quiser aqui. Pode fumar à vontade, pode beber à vontade, pode se viciar à vontade, mas não é aconselhável, porque isso aqui é o quê? Uma máquina perfeita que Deus nos deu e que nós deveríamos devolvê-la em perfeito estado, sem estragar essa máquina, com vícios, por exemplo. É imperioso evitar também os desregramentos da alma, que lhes impõem desequilíbrios aviltantes, quais sejam aqueles auridos nas decepções e nos dissabores que adotamos por flagelo constante no campo íntimo. O que ele está querendo falar com isso aqui? Agora que vem, ó. Cultivar melindres. Tem gente que se melindra com tudo. Quem se melindra não consegue nem trabalhar, né? Principalmente dentro da doutrina espírita. A gente vê isso muito nos templos espíritas, nas igrejas, né? Pessoas melindrosas. Cultivar melindres, desgosto. Eu sou tão desgostoso da vida. Que isso, gente? Olha que vida maravilhosa, que terra maravilhosa, o ar, as florestas, tudo aqui à nossa disposição. Por que a gente vai ficar desgostoso? Irritação. Isso aí não tem jeito, né? Mágoa não. Mágoa, nós podemos trabalhar a mágoa, compreendendo o outro, sabendo que o outro é igual a nós, né? Tem as suas dificuldades. Tudo isso é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. É intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea, estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue, nervos, glândulas, vísceras do corpo, que a divina providência nos concede entre os homens, com vista ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Então Deus nos dá um corpo bacana, funciona automaticamente, né? Tudo legal, aí a gente, com raiva, com melindre, com mágoa, a gente começa a bombardear o nosso perispírito, o nosso corpo com essas vibrações. E não tem jeito, pensamento é vida. Se eu penso na mágoa, a mágoa se instala. Se eu penso no ódio, o ódio se instala. Se eu penso na raiva, ela se instala perto do estômago. Tô com dor no estômago, tá com raiva? Tá com raiva, tá com dor no estômago. Eu tô com muita tristeza, pulmão, pneumonia. Eu não me conformo com a vida. Coluna, tô torta. Por quê? Não me conformo com nada, não me conformo com a vida. Então, gente, se nós... E outra coisa, ali tá falando, ó, sangue, nervos, glândulas, vísceras, estragando o nosso corpo, que Deus nos deu para que nós pudéssemos viver bem. Guardemos assim compreensão, paciência, bondade, tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem. Vou repetir. Incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante.
não basta se renovar, temos também que agir no bem. É que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Aí chega lá igual o André Luiz, você é um suicida, você é um suicida. Como que eu sou suicida? Não fiz nada. Fez sim. Estragou o organismo, tanto físico quanto espiritual. Aí, André Luiz fica bom, né? Ele começa a melhorar, começa a se recuperar e ele começa a passear pelo nosso lar. E é aí que ele começa a observar como que lá é maravilhoso, como que lá é lindo, né? Então, ele contempla a natureza, os pomares, olha só o que tem lá, hein? Pomares, jardins, edifícios, as casas, os animais, as águas, e agradece a Deus tantos recursos lá em cima. Mas aqui embaixo tem também. Nós fazemos isso, contemplamos a natureza, os pomares, os jardins, os edifícios, as casas, os animais, nós respeitamos as águas, nós agradecemos a Deus esses recursos que nós temos aqui na terra. Então agora vamos falar sobre dever, humildade e cooperação. Nós não estamos aqui na terra em passagem turística. Nós estamos aqui para aprender. Então, pela nossa própria caminhada na terra, nós temos algumas atitudes que nós devemos assumir. Uma delas é o dever. Olha lá. Dever é a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina, no encalço de nosso próprio aperfeiçoamento. Então, eu tenho o dever de caminhar na vida dentro da maior harmonia e tranquilidade. Quer ver uma coisa? Por exemplo, eu estava subindo ali chupando uma balinha, aí peguei o papelzinho. Onde eu vou enfiar esse papelzinho, né? Dentro da bolsa. A gente tem que fazer isso sem precisar ninguém monitorar a gente. Eu tenho o dever de levantar no ônibus para alguém que está mais idoso, para quem está necessitado. Eu tenho o dever de atravessar alguém na rua quando está precisando. É você agir na vida com atenção pelas coisas do mundo. Olha lá, ó. Pela execução do dever, o que é o dever? É a região moral de serviço em que somos constantemente alertados pela consciência. A minha consciência me pede que eu devo, por exemplo, telefonar para um amigo que está adoentado. Então eu vou lá e telefono, com amizade, com amor. Exteriorizamos a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte dos outros. É compreender o outro. É exercitar esse dever por sermos cidadãos do mundo, por sermos filhos de Deus. Sobre a humildade. Nós vivemos num mundo muito materialista, onde a vaidade impera. Todos querem ser os melhores, os maiores, os grandiosos, os mais bonitos, os mais chiques, os mais ricos, e enfim. Mas a humildade, ela é o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. A humildade é sabermos exatamente quem somos, em que patamar nós estamos. Se eu sou uma excelente professora, eu não preciso alardear isso, eu simplesmente faço a minha atividade com o máximo de amor. Se eu sou excelente bancário, um excelente balconista, um excelente varredor de rua, uma excelente dona de casa, uma excelente mãe, um excelente pai, é simplesmente eu exercitar essa tarefa sem precisar me aumentar e nem me diminuir. Eu sou aquilo, dentro daquela faixa. E cada vez que eu vou exercitando isso, eu vou aumentando, ampliando a minha habilidade. A vaidade é você ser quem você não quer, ser quem você não é, ou então diminuir. Eu sou tão pobrezinha, não sou capaz. Não é assim, né? Então a humildade é o reconhecimento de nossa pequenez diante do universo e a carência dela
surge na alma humana qual doentio enquistamento de sentimentos, quais sejam o orgulho, a cobiça, o egoísmo, a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Então, a falta de humildade é aquilo ali: orgulho, egoísmo, vaidade, prepotência. A gente não vai ficar muito tempo nisso aqui não, vamos em frente. E a terceira palavrinha desse tema para a gente refletir é a cooperação. A cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem, da glória divina, as balizas subatômicas. O universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro implícito às privações da retaguarda. Quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos da evolução. Cooperar, ajudar, descruzar os braços, fazer a diferença nesse mundo, é agindo, é nos movimentando espontaneamente. Espontaneamente. Eu entro aqui no centro, por exemplo, vejo que a cadeira está torta, coopero aqui, né, ajeita a cadeira. Isso é o mínimo. Né? Vejo que está faltando copinho, compro um copinho, põe ali. Cooperação espontânea, isso na nossa vida diária, onde a gente estiver, no trabalho, na rua, na calçada. É se movimentar, é descruzar os braços e fazer alguma coisa espontânea, ajudando, porque a vida, ali está falando, a vida é movimento, desde o subatômico até os infinitos, tudo se move, tudo coopera na grandiosidade do universo. Nós também temos que fazer isso. André Luiz, por ter se melhorado, ele sentiu necessidade de trabalhar, tá? Sabe que a medicina espiritual começa no coração e se exterioriza em atos de amor e de fraternidade. Pede qualquer trabalho útil que o tire da ociosidade. O trabalho, nós vamos falar agora sobre o trabalho, né? Se nos propomos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Tudo trabalha, nós também devemos trabalhar. Hoje, porém, sabemos que a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação. Graças ao trabalho, nós temos toda essa evolução que nós temos hoje. Se não fosse, né, toda essa trabalho, a experiência, a pesquisa de homens e mulheres, cientistas, médicos, nós não estaríamos no patamar que estamos hoje de tecnologia, né? E no nosso dia a dia, se nós também não trabalharmos, nós não ganhamos o nosso pão, né? E as coisas não funcionam. Se nós não estivéssemos trabalhando, nós não estaríamos aqui, não é isso? Sem ela, o mundo mental dorme estanque, paralisa a mente. Fugir aos impositivos é situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha inflexível, deixando a retaguarda quando se amolgam a ilusão da preguiça. Então, aquele que não quer trabalhar, ele vai ficar no caminho. Por quê? Porque a tecnologia avança. O carro está andando. E se a gente não acompanhar o carro, não vai ficar parado, tá? Não vale, contudo, agir por agir. Além do trabalho obrigação, que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. Existe um outro tipo de trabalho. O trabalho ação transforma o ambiente, mas o trabalho serviço modifica o homem. Ai, mas que serviço eu posso fazer? Qualquer serviço. Até o serviço na cooperação, no dever, aquilo que nós falamos. Né? Se voluntariar, ajudar as pessoas. E a gente pode fazer isso em qualquer lugar, em qualquer situação onde nós estivermos. Tá? E nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus e a elas rende por livre vontade. Então, quando a gente vai elevando o nosso espírito, quando a gente vai evoluindo, nós vamos percebendo que há necessidade de trabalhar. Ficar parado é muito ruim, gente. A gente vê aqui, né? A gente tem aqui um trabalho aqui de artesanato, as senhoras vêm aqui costurar, bordar. Ai, quando sai daqui, ai, nossa, como é que o tempo passou rápido, que coisa mais linda que nós vemos.
Gente, é muito bom trabalhar, é muito bom ser útil, é muito bom servir. A vida passa, o tempo passa e a nossa mente, o nosso espírito se renova. É muito ruim ficar estagnado, parado. Quem fica parado, quem não trabalha, quem não quer pensar, quem não quer estudar, adoece. Nós vimos ali atrás, né? Então é importante o trabalho. Aí o André Luiz, ele chega no plano espiritual, ele praticamente está sem parente lá em cima, né? Porque o pai está no umbral. As irmãs estão, algumas estão no umbral, outras estão encarnadas, enfim. Os parentes deles estão todos ocupados. E a mãe está num plano maior, está num plano elevado. E ele, vamos dizer assim, ele fica hospedado na casa de amigos lá. Então ele está morando com os amigos e ele recebe a visita da mãe em um determinado momento. Mas quando ele recebe a visita da mãe, em vez de ele aproveitar a oportunidade, ele começa a fazer uma coisa que nós fazemos muito. Quando a gente encontra um ombrinho para chorar, é o que ele fez, olha lá, ó. A mãe lembra do prejuízo das queixas íntimas. Porque ele começou, mãe, mas eu sofro muito, ainda dói muito, eu tô com saudade da família, eu não gostei nada de ter ficado no umbral, não sei o que está acontecendo comigo. Começa a reclamar, chorar, reclamar. Aí a mãe, né, vai e fala, né? Exorta-o a que aproveite o tempo sem lamentações, trabalhe incessantemente, modifique a atitude mental, porque ela não pode nem deve retroceder nas suas experiências. Tudo bem, gente, reclamar é não ser grato a Deus. Nós podemos até comentar. Eu estou adoentada, eu estou com dificuldade, mas eu estou indo ao médico. Agora, mas está doendo muito. Eu não sei por que eu estou sentindo isso. Eu estou sendo castigado por Deus. Aí eu estou reclamando. Ninguém merece reclamação na cabeça da gente, né? Então a gente tem que ser forte, a gente tem que ser equilibrado para entender as circunstâncias que acontecem conosco e, apesar da dificuldade, apesar do desafio, seguir à frente. Então, no plano espiritual, nós temos a condição também de encontrar os entes queridos. Então, se nós temos condições de encontrar os entes queridos aqui, e aqui embaixo? Nós estamos lidando com os nossos entes queridos como? Afastando de pai, afastando de mãe, estando de mal com o irmão, estando brigado com o cunhado, com o vizinho. A família é importantíssima em nossas vidas. Se nós pudermos nos aproximar, nos retratar com os membros da nossa família, mesmo os mais complicados, vamos tentar fazer isso aqui, agora, para que a gente não vá para o plano espiritual com carências, com dificuldades, com, eu devia ter pedido perdão, não pedi, agora já está do lado de lá, do lado de cá. Então, vamos fazer isso aqui agora. Vamos tentar nos aproximar, mas ele é muito difícil. Mas a gente vai com jeitinho, aproveita uma festa, manda um buquezinho de flor, manda um bilhetinho, manda um presentinho, ou passa um WhatsApp de um bom dia, bota uma carinha, um memezinho, né, com um coraçãozinho. Vamos fazer isso aqui agora, para que a gente depois não passe a dificuldade dessa distância, porque quando a pessoa parte para o outro lado, ou quando nós partimos para o outro lado, a gente não sabe quando que a gente vai encontrar de novo com os nossos entes queridos, tá? E o tempo passa e o André Luiz recebe a autorização para visitar a família na Terra. Mas o que acontece? Ele vem e leva um susto. Olha o que aconteceu. Ele descobre que a esposa dele tinha casado, de novo. Olha lá. Aí ele descobre que a esposa tinha casado, já tinha um segundo marido, e que esse segundo marido estava doente. Ele estava doente fisicamente e também assediado por entidades inferiores. Ele fica transtornado, com ciúme, com raiva, e dá aquela desequilibrada e na mesma hora as sombras começam a envolver ele de novo e ele lembra do umbral, e aí ele se recompõe e lembra daquele recurso maravilhoso que nós vimos lá no início, que é a oração. Então ele começa a orar, apesar da tristeza dele, da mágoa, ele lembra daquilo que aprendeu no plano espiritual e começa a orar e chama por Narcisa, né? Que é uma das companhias dele no plano espiritual. E
ele conversa com ela, e eles começam a ver aquela situação, ver que a esposa está muito triste, né? Porque ela fala assim, eu vou perder meu outro marido. Então ele começa a perceber que a família é mais do que a família consanguínea. Então ele começa a enxergar na família como sendo uma grande humanidade, todos irmãos. E consegue começar a vibrar para aquele ser que estava ali, aquele marido, né? E começa a orar por ele e ajudar no afastamento das entidades e na recuperação da saúde, o que eles obtêm sucesso com isso, né? Então nós vamos falar agora aqui um pouquinho da família. Temos no grupo doméstico os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer por intermédio do amor louvavelmente vivido, mas também as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer à custa de trabalho, sacrifício, paciência e humildade. Mas ele é muito enjoado. Trabalho, sacrifício, paciência, humildade. Mas eu não aguento aquela família. Trabalho, sacrifício, paciência, humildade. Se não for desse jeito, na outra reencarnação o que acontece? Vem todo mundo de novo. Todo mundo junto. De novo. E de novo, e de novo, e de novo. Até entendermos que precisamos desfazer todas essas algemas de constrangimento à custa de trabalho, sacrifício, paciência, humildade. Recursos novos com que faremos uma nova produção de reflexos espirituais. Mudamos, alteramos os reflexos. Em vez de ser constrangimento, vamos ter laços de elevação e de alegria, suscetíveis de anular os efeitos da nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. É claro que André Luiz, né, após essa prova difícil, né, junto ao lar, vendo a família, aquela coisa toda, ele vence isso e retorna ao nosso lar, onde a porta, né, de entrada no nosso lar, dezenas de companheiros o esperam, né, e o recebem com alegria, uma vez que, a partir daquele momento, ele era até então um aprendiz. Ele estava na condição de doente. E a partir daquele momento, ele passou a ser um cidadão de nosso lar, tendo vencido as agruras pela qual ele passou. Então, gente, essas reflexões aqui, estão no Pensamento e Vida e no Nosso Lar. São reflexões para a nossa vida aqui. Não esqueçamos que nós temos que ter vistas à espiritualidade, porque nós já estamos vivendo a vida imortal, estar sempre conectados com essa fonte maior que é Deus através da oração, estarmos sempre dispostos ao trabalho, ao serviço, à cooperação, ao dever e cuidarmos dessa nossa morada com capricho, com carinho, com gratidão, e apreciarmos as coisas na natureza, darmos valor à nossa família e tentar conviver o melhor possível, para que nós possamos vivenciar lá aquilo que nós vivenciamos aqui. Nós vamos vivenciar do outro lado aquilo que a gente já vivemos aqui.